Olá, eu sou o Alessandro, esse é mais um vídeo aqui na RH Academy e nesse vídeo eu quero te ajudar a entender como que você pode otimizar o processo de desenvolvimento de líderes aí na sua empresa. E esse vídeo ele foi pensado considerando uma razão muito simples. É muito comum que pessoas participem de programas de desenvolvimento de líderes em todas as empresas do mundo e quando chega na hora dessas pessoas assumir uma posição de liderança, elas percebem que aquele processo, que aquele estudo, aquela formação não é para elas e que talvez elas preferissem ter um desenvolvimento aí em cargo técnico sem ser responsáveis por liderar outras pessoas. Isso aí é simplesmente ruim por duas razões macro, tá? Que eu vou listar aqui. A primeira razão é o fato de que houve um investimento por parte da empresa, a empresa acreditou que aquela pessoa que está participando de um programa de desenvolvimento de lideranças, em algum momento breve no futuro estivesse capacitada para assumir um papel de gestão e de liderança de pessoas, e quando chega a hora, essa pessoa simplesmente desiste, ela não quer mais participar, então é ruim por essa razão, por esse princípio, né? Ou seja, houve um investimento, mas não haverá o retorno sobre esse investimento. E é ruim também, que aí para mim particularmente é a pior, é que essa pessoa que participou e não está afim mais de assumir um papel de liderança, ela tirou a vaga, tirou a posição, tirou o lugar de outra pessoa que talvez estivesse muito afim. Então é muito comum que isso aconteça. O problema disso tudo é que isso aí vai gerar frustração por parte do participante, porque ele tem receio aí de ficar com um carimbo na testa e de ter o crescimento na sua carreira interrompido por conta disso. Isso gera uma frustração muito grande no RH também, que foi lá, fez processo seletivo, investiu na formação, que na média não são formações baratas, desenvolveu, deu oportunidade para capacitar essa pessoa previamente e quando chega a oportunidade ela não quer mais assumir. E isso é ruim também para a empresa, né? Porque a empresa teve que desprender aí um investimento que era melhor simplesmente não ter feito ou ter substituído, né? Ter tido outra pessoa aí participando desse investimento. Então, isso aí é ruim por tudo, tá? Então a gente vai entender isso melhor. Se você quiser compreender como que você pode resolver esse problema de uma maneira mais otimizada, né? Ou evitar com que esse problema ocorra na sua empresa, assiste esse vídeo até o final que eu vou detalhar todo um passo a passo para você consumir esse conteúdo aí, tá bem? Lembrando, né, que nós estamos tanto aqui no YouTube quanto em Spotify em áudio e vídeo, tá? E é muito importante que você se inscreva aqui no canal e ative as notificações. 87,5% das pessoas que assistem ao RH Academy não são inscritas e a minha meta particular pessoal até o final desse ano é reduzir esse número de 87,5% para 70%, que ainda é muito alto, tá? Ou seja, quase 9 pessoas em cada 10 não são inscritas. Então, me ajuda o canal a crescer e aparecer para outras pessoas, tá bem? Mas vamos lá então, né? Bom, como é que a gente pode melhorar ou otimizar o nosso processo de desenvolvimento de líderes? É interessante comentar que esse conteúdo ele foi baseado num relatório que saiu em 2023, em julho desse ano de 2023, intitulado Strengthen Your Manager Pipeline by Promoting Self-Discovery. Pera lá. Eu acho que falei certo, acho que pronunciei certo, mas o grande lance aqui é como é que a gente fortalece os nossos programas, nossos processos de desenvolvimento, nosso pipeline de desenvolvimento de líderes, promovendo a autodescoberta ou o autoconhecimento nessas pessoas. Então é nessa linha aí que a gente vai caminhar e eu vou te dar ferramentas e um passo a passo super prático aí para você aplicar, tá bem? Só para a gente ter uma noção do cenário, tá? Um cenário importantíssimo aí. Quando a gente fala de desenvolvimento de líderes, segundo o relatório, 88% dos RHs esperam manter os seus investimentos ou aumentar o volume de investimento em programa de desenvolvimento de liderança nos próximos 2 anos. Esses são dados mundiais, tá? Só que tem um porém aí. O sucesso desses programas de desenvolvimento de líderes que o RH está investindo fortemente, ele depende de que as pessoas que estão participando desses programas de desenvolvimento, elas sejam as pessoas certas pro papel de liderança desde o início do programa, tá? Eu acho que esse é o grande ponto aí. Só para você ter uma ideia, né? É o mesmo exemplo aí, você treinou 20 pessoas, né? Formou uma turma de desenvolvimento de líderes e você montou essa turma com 20 pessoas, na média aí 15 a 20 pessoas para potenciais líderes, né? Na hora de promover essa pessoa, surgiu uma oportunidade, uma unidade nova e tal, super legal, um desafio bacana. A pessoa, você faz a oferta para a pessoa, vamos ser promovido, sei lá, para supervisor de loja, é que sabe o que é, não é bem o que eu quero, ou seja, a pessoa já consumiu o recurso, né? Então,
de novo, frustração para todo mundo, todos os envolvidos, tá? Então, por que essa frustração ocorre? Por que as pessoas participam desses programas de desenvolvimento de liderança e quando chega a hora de assumir o papel, elas desistem? Porque basicamente aí a gente tem um desejo de avançar na carreira, um desejo de crescer na carreira. Todo mundo tem esse desejo, todo mundo quer ganhar mais salário, ganhar mais dinheiro, ser promovido, todo mundo quer alguma dessas coisas. Se não quer ser promovido, quer ganhar mais dinheiro. Na média é isso, tá? Só que as pessoas, elas querem crescer. E aí, quando a gente vai olhar os dados, segundo o relatório, né, 2 em cada 3 colaboradores em início de carreira, eles desejam ser promovidos para a gestão, para a liderança. Só que quando essas pessoas estão no cargo de liderança, no cargo de gestão, se a gente for entrevistar esses gestores, esses líderes aí, a gente vai identificar, segundo o relatório, que 20% deles preferiam que não serem líderes, não serem gestores, se tivessem a escolha anteriormente. Tá? Então, a pessoa quer crescer, ela quer se desenvolver, quando é promovida, ela não queria mais estar aqui. Né? Mas por que isso acontece? Tá? A gente tem algumas falhas na nossa abordagem aí, tradicional, entre aspas, né? Como se tradicional fosse ruim, mas não é. Mas a gente tem algumas abordagens, aliás, algumas falhas nessa abordagem que eu vou explorar aqui com você. A primeira é que há uma tendência de que as pessoas sejam promovidas com base no desempenho individual delas, tá? Isso significa aí que frequentemente essas empresas vão buscar as pessoas que têm o melhor desempenho individual para ocuparem posições de liderança nas suas fileiras, nos seus setores aí. Tá? Então, por exemplo, é bem comum a gente ter um excelente vendedor, ele é o que mais vende, e por ele ser o melhor vendedor, as pessoas imaginam, as empresas imaginam que ele vai ser o melhor supervisor de vendas. E aí promove essa pessoa. O que acontece é que a gente perde o melhor vendedor e talvez tenha um péssimo supervisor de vendas porque simplesmente essa pessoa não queria ser promovida, né? O problema aqui, que a gente precisa entender e precisa ficar muito claro, é que ser bom em uma tarefa individual, eu ser um ótimo vendedor, não necessariamente vai significar que eu vou ser um ótimo supervisor de vendas. Eu não vou ser, não é porque eu sou um bom vendedor que eu seria um bom líder de vendas, tá? Não é porque eu sou um bom técnico que eu vou ser um bom supervisor de manutenção, tá? Essa causa e efeito, ela não é assim que funciona. Então, essa é a primeira falha nessa abordagem de promover baseada no desempenho individual. A segunda, eu não diria que é uma falha, tá? Mas é meio que assim, é o que a gente consegue fazer nesse momento. Eu particularmente não acho ruim, o relatório aponta isso como uma falha. E a gente vai entender isso melhor. Que é a atuação em oportunidades de gestão e liderança temporária, uma atuação temporária nessas oportunidades. Então é bem comum que antes de ser promovido ou antes de terem acesso a essas oportunidades de promoção, essas pessoas que estão aspirando a cargo de gestão e de liderança, elas tenham uma chance de praticar as suas habilidades, de conhecer um pouquinho do terreno em algumas situações temporárias que envolvam a gestão e liderança de pessoas. Vai gerenciar uma turma de estagiários, vai acompanhar uma turma de trainee, vai liderar um projeto de melhoria multidisciplinar na empresa. Essas são abordagens, atuações temporárias no papel de liderança. O problema, segundo o relatório aqui, é que essas abordagens elas não oferecem uma visão completa e ampla de todas as responsabilidades de um líder na empresa. Eu concordo com esse ponto. O outro ponto, né, em contrapartida, se a gente talvez não coloca essas pessoas ou não estimula elas a assumirem essas abordagens, aliás, essas atuações temporárias, talvez elas nunca tenham oportunidade de descobrir se aquilo é para elas mesmas. Então, entre não ter abordagens temporárias e ter abordagens temporárias para atuar na gestão, eu prefiro ter abordagem temporária, mesmo que isso não seja o estado da arte da coisa. Agora, entre ter uma abordagem temporária, né, ou seja, atuar temporariamente num cargo de gestão, com clareza, orientação de quais são todas as responsabilidades de um líder e atuar temporariamente num cargo de liderança sem ter essa clareza, sem ter essa transparência de todas as responsabilidades, eu prefiro que a pessoa tenha todo o conhecimento de quais são os reais desafios, tá? Então, só para a gente ponderar isso aí. Mas a atuação temporária também não garante sucesso, né? Porque a pessoa não tem noção, não vai ter noção de todas as responsabilidades de um líder de verdade, tá? E a outra falha, vamos chamar assim, essa eu concordo bastante com o relatório, é que as pessoas percebem que o único espaço para crescer, para cima, mais salário inclusive, é ser promovido para um cargo de gestão, para um cargo de liderança. Elas enxergam isso como sendo o único caminho.
Então, em muitas organizações, muitas empresas mesmo, é bem comum que as pessoas achem que para serem promovidas, para serem vistas, elas precisam se candidatar a posições de liderança. O problema dessa abordagem é que vai levar muitas pessoas, muitos dos colaboradores, a buscar ativamente essas posições de liderança, mesmo que essas pessoas não queiram liderar pessoas. Porque no fim das contas, ou gerenciar pessoas, né? Porque no fim das contas o que elas querem é a promoção, é o salário maior, não necessariamente o que vem junto com isso em cargos de liderança. Então é preciso tomar cuidado com esse tipo de abordagem também, tá bom? E aí, a gente tem algumas falhas nisso tudo, né? Então, essas abordagens, elas funcionam, são boas até certo ponto, têm a sua utilidade, mas elas não garantem que os participantes eles estejam alinhados com as necessidades e com as competências do papel de líder, tá? Então, o que eu quero dizer com isso tudo aí? Quando a gente considera essas abordagens mais tradicionais, talvez elas não levem em conta se as habilidades que a pessoa tem e os interesses que a pessoa tem são realmente adequados para ocupar esse papel de liderança. Tá? Eu vejo isso na consultoria, vejo isso nos programas de educação corporativa e nos treinamentos corporativos que eu ministro. Tem gente que está lá porque pensa assim, aqui é o único caminho que eu tenho para crescer, eu quero crescer, quero ganhar mais dinheiro, não tenho as habilidades, estou interessado só no crescimento e também não me interessa muito fazer isso aqui, eu estou aqui porque eu quero ganhar mais dinheiro. Eu não acho que esteja errado querer ganhar mais dinheiro. Só acho que talvez o caminho não é o melhor. E a pessoa talvez não se dê conta para ela. Ela não está percebendo talvez entre aspas, o mal que ela está fazendo para ela mesma no médio e longo prazo. Ela está percebendo ou está vendo, sei lá, a promoção que vai acontecer dali 2 meses e o salário que vai aumentar, né? Então, consequência dessa situação, a gente tem aí líderes, gestores que são ineficazes. Eles não fazem bem o trabalho que eles deveriam fazer. Isso aí pode ter, obviamente, né, consequências negativas para a equipe, porque você vai bagunçar uma ótima equipe com um gestor ruim, vai ficar uma bagunça. E ainda, né, isso tudo pode gerar, com certeza vai gerar, resultados negativos para a empresa. Estou falando isso aí no médio prazo, tá? Consequência disso é que essa pessoa possivelmente, por não ser capaz de gerenciar bem a sua equipe e por gerar resultados negativos, ela vai ter um prejuízo nela mesma, ela com ela, ou seja, ela pode ser demitida, pode ser desligada, ela pode aí ter um baque na sua carreira que até então estava em ascensão. Então é ruim para todo mundo, tá? Mas aí beleza, né? A gente já entendeu o cenário, já entendemos o que, o porquê, o que interfere nisso tudo. Vamos falar, né? Agora a questão é como é que a gente otimiza isso tudo, tá? Como é que eu otimizo esse desenvolvimento de líderes, Alessandro? Bom, nós temos aí um estudo de caso prático, tá? Quis trazer para você hoje uma abordagem já mais prática. E o estudo de caso que a gente vai apresentar aqui, que eu vou te apresentar, que você vai conhecer, é da WPS Health Solutions. Nome muito bacana, tá? Mas a WPS Health Solutions é uma empresa de seguros de saúde dos Estados Unidos e ela oferece, né, ela trabalha oferecendo serviços de administração de benefícios lá nos Estados Unidos. O que a WPS Health Solutions trouxe aí de, entre aspas, inovação e que otimiza o desenvolvimento de líderes lá para a WPS, que eu acho que vale a pena você incorporar, se não tudo, uma boa parte disso aqui no seu dia a dia aí na sua empresa, tá? Então vamos imaginar que a gente tem essa imagem aqui. Deve estar aparecendo para você aí na sua tela se você está me assistindo, tanto no YouTube quanto no Spotify. E se não estiver, sugiro aí que você tire o celular do bolso para enxergar isso aqui, ou mesmo, não deu pause, né? Ouve até o final, mas depois assiste em casa aí, tá bom? Mas olha só, então a gente tem, esse seria o caminho, ou entre aspas, o pipeline do negócio, tá? Nessa primeira bolinha azul aqui, que eu vou até começar a riscar na minha tela, nós temos um pool de colaboradores. O que é um pool de colaboradores? São todos os colaboradores que a gente tem na empresa. É a quantidade, é um grupo de pessoas em tese disponíveis ou que são possíveis de serem promovidas para cargos de gestão. Esse pool de colaboradores. Nesse pool de colaboradores, a gente vai dar uma filtrada e vai ver quem de fato tem um interesse ou quem gostaria de participar de uma iniciativa aí de desenvolvimento de líderes, tá? Então, o primeiro passo que a WPS Health Solutions desenvolveu foi a criação de um programa para aspirantes à gestão. Ou seja, olha só, galera, assim, nós temos um programa, as pessoas podem participar de um programa mais avançado de liderança e gestão, só que antes de a gente colocar lá,
A gente não sabe se você quer, você nem sabe se você vai gostar do que você vai enfrentar aí de desafios. Então a gente prefere dar um passinho para trás e criar um programa mais básico, tá? Só para você começar a colocar o pé na água. Então criou-se esse programa aí para aspirantes à gestão. De novo, seletivo, inscrição e tudo mais. Desse pool de colaboradores gerou um grupo de pessoas que são interessadas em gestão, aí, liderança propriamente dita, tá? E aí, toda a capacitação foi feita considerando o que é o mais difícil no papel de líder de pessoas, no papel de gestor de pessoas. Então, a WPS ela não foi pelo lado tradicional que é apresentar só o que tem de bom. Né? Ela mostrou a real mesmo. Olha, tem isso aqui que é muito bom, tem isso aqui que é altamente desafiador. Tá? Então, capacitou as pessoas para o que era o mais difícil. De uma maneira aí que seja possível de caber no orçamento de todo mundo, né? Imagino que é o caso lá da WPS. Mas capacitou essas pessoas para essa parte mais desafiadora. Depois e ao longo desse processo de capacitação, que ele já é um processo mais condensado, entre aspas, um pouco menor, o racional mais interessante, no meu ponto de vista, foi que houve uma normalização da desistência ou da saída da gestão. Porque esse programa para capacitação para a fase mais desafiadora da liderança e da gestão de uma maneira geral, ele foi pensado para mostrar a real para as pessoas. E tá tudo bem se ao longo desse processo de capacitação você se der conta de que talvez liderar pessoas, gerenciar pessoas, assumir a frente de uma unidade de negócio, de um setor, talvez não seja para você por questões particulares suas. Tudo certo. O ponto aqui é que esse do ponto 2 e o ponto 3, ele é um programa teste aqui, ou seja, ele foi desenhado para gerar autoconhecimento na pessoa, autodescoberta no participante. Basicamente é responder, cara, olha só, é legal isso aqui, mas tem coisas que talvez algumas pessoas não gostem. O que a gente está interessado aqui é que você se dá conta se você gosta, se interessa e está disposto a enfrentar esses desafios aqui. Se sim, ótimo. Se não, não tem problema. Por isso a normalização da desistência ou da saída da gestão. E aí existem dois caminhos basicamente. É o opt-in, ou seja, eu vou continuar nessa trilha, é para mim esse negócio, descobri que é para mim. E o opt-out, ou seja, não é para mim esse negócio de liderança de pessoas, gestão de negócios. Eu tô tranquilo, me dei conta, me descobri, desenvolvi o meu autoconhecimento e pensei, eu sou muito bom aqui nessa parte técnica super especializada aqui da empresa. Então, opt-out do programa de desenvolvimento de líderes, tá? Então, essas duas possibilidades aí. O que acontece é que, para aquelas pessoas que decidiram seguir, né, nesse processo de desenvolvimento de liderança, eles seguiram para a trilha de gestão. Aí os treinamentos, as capacitações são mais profundas, são mais estruturadas, elas vão preparar para a realidade do negócio mesmo. Assim, é como que você vai performar nessa parte, nesse segmento mais desafiador do negócio. Antes era para conhecer e entender. Aqui é como que você vai aplicar várias coisas. Né? Enfim, o que você aprender no programa de desenvolvimento. E já na parte do opt-out, a pessoa segue como um colaborador individual. Ela mantém a sua carreira anterior com, muito possivelmente, um direcionamento diferente dos outros que serão direcionados para a gestão. Essa pessoa vai seguir direcionada talvez para cargos ou para locais de atuação, onde ela não precise liderar outras pessoas, nem fazer a gestão de outras pessoas. Tá? Então, é basicamente isso que foi desenvolvido pela WPS Health Solutions e que é um estudo de caso interessantíssimo e que eu imagino que vai te ajudar a desenvolver, aliás, a otimizar os seus programas de desenvolvimento de líderes aí na sua organização, na sua empresa, tá bem? Bom, então, assim, de uma maneira geral, eu gostaria de te mostrar, né, obviamente, esse caminho, essas possibilidades que existem aí para você otimizar o desenvolvimento de líderes na sua empresa e quais são os benefícios disso tudo, né? E aí eu separei aqui benefícios de curto prazo, 6 meses ou mais, tá? Um programa de desenvolvimento de líderes, a linha de tempo é diferente, não é na semana que vem nem no mês que vem. A gente tem benefícios de curto prazo. Eu imagino assim, na minha avaliação, 6 meses ou mais é um curto prazo, mas nós temos alguns benefícios do autoconhecimento gerado nos participantes.
O primeiro benefício, que eu acho que é o que diminui muito a frustração de muita gente que trabalha em RH, é que a gente vai garantir, ou vai ter uma garantia maior, de que esses líderes, de que esses gestores, eles vão ter as habilidades certas e a experiência relevante e o interesse genuíno por estar em posições de liderança. Tá? Eu acho que esse é o ponto. Se a pessoa tem a habilidade, tem a experiência e tem o interesse, quer de fato estar ali, é muito mais fácil que ela performe melhor na gestão, na liderança de uma equipe. Né? Então, o que isso vai garantir? Qual que é o produto desses 3 itens? Vai garantir a competência necessária, a experiência necessária e o comportamento necessário dos líderes da sua empresa. Então, quando a gente tem isso, nós estamos agindo congruentemente com a cultura da organização. Porque se a gente partir do princípio de que liderança é um vetor, né, ela transmite cultura através dos comportamentos, da experiência, da competência, das atitudes, quando eu tenho líderes que estão desconectados ou não têm esse entendimento da cultura da organização, eu estou tendo um problema de cultura ali na frente. Quando eu tenho líderes que têm um interesse genuíno por liderar equipes, né? Eles não estão lá porque eles queriam crescer e era a única alternativa, eles de fato querem estar ali. A gente oferta, enquanto RH, né, a competência necessária, promovemos o contexto para ele aplicar essa competência na prática, portanto, gerar experiência. Ele vai desenvolver o comportamento necessário e adequado e a gente vai ter aí uma cultura cada vez mais congruente, uma cultura mais forte. Então, esses são alguns dos benefícios. Os outros benefícios, que aí se a gente for colocar em um longo prazo, 12, 18 meses ou mais, nós vamos garantir aí que os gerentes, né, os gestores que descobrem que são feitos para aquele papel, para aquela posição, eles têm aí na média, né, 2 vezes mais probabilidade de serem promovidos e também tem 2 vezes mais chances, estão 2 vezes mais propensos a terem equipes de alto desempenho. Então, além de você melhorar a retenção das pessoas da equipe desse novo gestor, o desempenho dessas equipes vai aumentar em pelo menos aí na média 2 vezes, né? Então, faz muito sentido a gente tomar esse tipo de ação, porque ela não custa muito não, tá? Não é tão cara quanto colocar a gente para dentro de um programa de desenvolvimento que por qualquer razão não vai performar no nível que a gente gostaria, tá? Então, o ponto aqui é que quando essas pessoas têm a clareza, né, elas estão conscientes, conhecem qual é o papel que elas devem desenvolver e quais são as reais atribuições de um líder de uma equipe, de um gestor de equipe. E quando as pessoas veem, percebem que elas são capazes de assumir esse papel e desenvolver essas habilidades, essas pessoas tendem a ter mais confiança nas suas capacidades. E um líder que confia nas suas capacidades, ele vai estar mais preparado para de fato atuar na parte mais desafiadora do dia a dia da liderança. Portanto, ele tem uma maior probabilidade de liderar melhor essas equipes. Então faz muito sentido isso de todos os pontos de vista. Tá? E agora, né, para a gente se encaminhar para o finalmente aí, eu queria fazer um resumo de 3 pontos principais para você. Tá? O primeiro ponto aqui é que essa etapa, né, esse pipeline aí, ele foi desenhado, ele foi pensado lá na WPS Health Solutions para promover o autoconhecimento na prática, no dia a dia das pessoas, tá? Então, isso, quando a gente fala de promover autoconhecimento, nós estamos falando de dar aos potenciais líderes uma compreensão clara das responsabilidades, dos desafios e das recompensas associadas ao papel de liderança e de gestão de equipes. Então, a gente desenha esse processo de autoconhecimento na prática, óbvio, com suporte, com apoio, para principalmente responder a pergunta, cara, você gosta disso e você acha que é para você, ou você não gosta e acha que não é para você? Se gosta, ótimo, a gente vai te ajudar, tá aqui a trilha. Se você não gosta e quer desistir, não tem problema, você vai continuar conosco aqui e você tem outras oportunidades de crescimento na carreira. Então esse é o ponto número 1. Ponto número 2 é que quando a gente fornece essas opções para as pessoas, para que elas optem por ser líderes ou deixar o programa sem penalidades, elas vão decidir não seguir um caminho que elas não se sentem confortáveis. Então é muito melhor que a gente tenha de fato pessoas que são capacitadas e que querem estar naquela posição do que a gente tem pessoas que se sentiram obrigadas a estar ali. Então é o melhor dos 2 mundos, tá? Tanto para a pessoa, porque enquanto RH você vai aumentar a retenção, né? Diminuir a rotatividade de líderes, e você vai ter líderes mais capacitados. Eu acho que vale muito a pena, né? E também
A gente pode, né, partir do princípio de que ao se implementar programas de teste, simulações de gestão ou programas de rotatividade, de atuação em vários locais diferentes, essas abordagens mais práticas elas vão permitir que as pessoas experimentem, vivenciem o mundo real da gestão antes de se comprometerem e antes de assumir de fato uma posição de liderança onde não tem mais volta, né? É dali para cima ou para fora, não tem como voltar para a posição anterior. Tá? Então, nesse caso aqui, a WPS Health Solutions ela implementou esse programa de teste aí, baseado, né, e o foco principal era o autoconhecimento, o desenvolvimento do autoconhecimento por parte dos participantes, para que, se eles gostassem, sigam na trilha de gestão. Se não gostarem, não tem problema, volta a ser colaborador individual, volta para onde você estava e a gente repensa o seu desenvolvimento de carreira, o seu crescimento pessoal e profissional, tá bem? Bom, eu acho que era isso para esse vídeo aqui no RH Academy. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo e se você me assistiu até aqui e ainda não se inscreveu, por favor se inscreva. 9 em cada 10 pessoas que assistem ao RH Academy não são inscritas e é muito importante que você se inscreva e ative as notificações. E eu também gostaria de te convidar para acessar o rhacademy.com.br, conhecer a consultoria, a mentoria, as possibilidades de treinamento e desenvolvimento para a empresa. E se você for profissional de RH e quiser desenvolver as suas habilidades pessoais aí, você tem a área de educação online do RH Academy. Tá tudo lá, tem muita coisa legal, tem muita coisa nova sendo desenvolvida e sendo habitada lá na plataforma de educação online, tá bem? Então espero que você tenha gostado desse conteúdo, deixe seu comentário aqui, acompanhe em todas as redes sociais. E é isso, te vejo num próximo conteúdo e até mais. Valeu, muito obrigado, tchau.